Bom dia, meu nome é Juliana, eu sou aluna do Instituto Federal, turma 2413 de Mecânica, e hoje eu vim explicar alguns movimentos da capoeira, tá? E o nosso amigo, se apresenta, amigo. Meu nome é Felipe, sou do Instituto Federal também, turma 2413 de Mecânica, e vou participar aqui com ela, fazendo os movimentos com ela. Eu vou explicando alguns movimentos e ele vai fazendo. O primeiro movimento vai ser a gingada. A gingada é simplesmente o movimento mais importante da capoeira. Vamos iniciar. Ele vai colocar primeiro a perna direita atrás da perna esquerda, bem alinhado. E a mão direita vai para frente e a esquerda fica posicionada ali atrás. Conforme ele vai mudando os passos, ele vai trocando as mãos e os pés. Dessa forma. E aí você aumenta a velocidade. No gingado. Esse é o gingado. Tá, agora eu, juntamente com o nosso amiguinho, o Brito Santos, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, de Mecânica 2413. Vamos explicar a cocoril. Primeiro vai começar com o gingado. Faz o gingado aí, amigo. Começar com o gingado. Parou? Agora, a perna que tá atrás, ele vai colocar bem aqui, do ladinho. E o braço que tava protegendo, ele vai colocar no chão e proteger com o outro. Abaixando. E voltar no mesmo movimento. Faz de novo. Tá, o próximo movimento vai ser a esquiva lateral. Apresentada com o nosso amiguinho Ezequiel da Costa Larreia, da sala de Mecânica 2413. A gente vai explicar aqui a esquiva lateral. Primeiro você vai sempre começar com o gingado, porque eu já falei que era o movimento mais importante. Começa com o gingado. Parou. Aí agora a perna que tá atrás, ela vem afastando bem pra frente. Aí ele vai pegar o corpo dele, vai vir todo para esse lado da perna. Essa mão sempre fica no chão e a outra mão fica protegendo o rosto. Na hora de voltar, ele vai voltar com essa mesma perna como ele estava da última vez no último gingado. Aí ele vai gingar de novo e fazer do outro lado, né, Ezequiel? Exatamente! Agora a gente vai explicar a meia-lua, que o nosso amigo Ezequiel vai fazer de novo. Bom, aí a perna de trás, ele vai fazer uma meia-lua para lá, no sentido horário. E voltar para a posição. É isso. Essa é a minha lua. Vou dizer, minha mulher, Paraná, capoeira me desceu, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou embora pra favela, Paraná, como já disse.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Felipe Trecher, do grupo de capoeira do Instituto Federal. Eu sou da turma 2413 e nós vamos falar aqui um pouco sobre a capoeira. Vou falar primeiro os participantes. Juan Brito dos Santos, Ezequiel da Costa Larrea, Felipe Trecher da Costa, no caso eu, Juliana Paulina da Silva e Vinícius Moreira Reis. Nós vamos falar um pouco sobre a capoeira, sua origem, objetivos gerais e objetivos específicos. Bom, eu queria começar falando sobre o objetivo geral e o objetivo específico desse trabalho. Bom, o objetivo geral é trabalhar a capoeira em um princípio educativo, trabalhar por que ela participa da educação física, por que ela é importante para a educação física e em outros quesitos. E o objetivo específico é trabalhar os golpes da capoeira, trabalhar os instrumentos usados na capoeira e a indústria cultural e suas especificidades. Eu queria começar falando sobre a história da capoeira também. Ela é uma coisa bem importante. Você sabe muito bem que em 1500, lá por volta de lá em 1500, o Brasil foi descoberto e trouxeram vários escravos africanos para o Brasil. Nessa época aí, os escravos eles eram submetidos a violências muito grandes e formas cruéis de violência. E em resposta disso, os africanos eles criaram métodos de se proteger desse tipo de violência. E aí, eu vou ler aqui que é melhor. Naquela época lá, eles queriam fugir das lavouras de onde eles trabalhavam. E aí, capitães do mato, eles perseguiam eles. E aí, eles, em resposta disso, eles criaram movimentos, assim, rítmicos e tentaram esconder isso, fingindo que era uma dança, mas na real era uma luta, uma forma de se proteger desses capitães de mato. Muito bem, agora eu vou falar um pouco sobre as características da capoeira. Uma característica muito importante da capoeira, que diferencia ela das outras lutas, é que ela é acompanhada de música feita pelo ritmo das palmas, do canto e do berimbau. Ela é feita em roda, se chama roda de capoeira, e dois participantes que estavam na roda, eles entram no meio e começam a disputar. A disputa vai ser feita de acordo com o ritmo do berimbau. A graduação dos capoeiristas é feita por uma fita, um cordão que fica amarrado na cintura, e isso distingue ele de se ele está no nível de graduação mais alto ou mais baixo de iniciantes. E o berimbau é um instrumento feito de madeira, bambu e arame e uma cabaça. A cabaça é aquele negócio que fica aqui embaixo, tá aparecendo aqui na foto. E eles batem com um estilo de baqueta. Muito bem, agora eu vou falar um pouco sobre os golpes da capoeira. A capoeira ela é realizada por movimentos meio ágeis e difíceis de se realizar, por exemplo, acrobacias. E elas são geralmente feitas por movimentos feitos no chão ou de cabeça para baixo. Alguns golpes que são muito comuns são os chutes, as rasteiras, as cotoveladas, as joelhadas e acrobacias feitas no solo ou aéreos. E como conclusão, a capoeira é uma luta feita de ataques e defesas, em que sobretudo os oponentes eles utilizam a cabeça e os pés. Agora eu vou falar um pouco sobre os instrumentos bastante utilizados na capoeira. Uma frase que eu li aqui que eu gostei muito é: mais do que um tipo de luta para a defesa pessoal, é uma dança que envolve movimentos corporais, principalmente a musicalidade. Bom, como vocês sabem, nas rodas de capoeira eles utilizam bastante da música para a criação dos ritmos das lutas. E vou falar aqui um pouco sobre os instrumentos que eles bastante usam. O mais conhecido, claro, é o berimbau. O berimbau é um instrumento feito de madeira, bambu, arame e uma cabaça. A cabaça é aquele negócio que fica bem baixo, e um arame, e madeira e bambu. Tem outros instrumentos, é claro, mas o principal, claro, é o berimbau. Mas eu vou falar também sobre os outros. Tem o pandeiro. O pandeiro ele é bastante conhecido no pagode. Tem o atabaque, o caxixe, o dobral, a baqueta serve para bater no berimbau, bate assim dessa forma. Tem o agogo. Também outros instrumentos são o ganzá, o dobrão e o reco-reco.
Manuel dos Reis Machado, também mais popularmente conhecido como Mestre Bimba, foi um mestre brasileiro de capoeira e criador da luta regional baiana, mais tarde também conhecida como capoeira regional. Muniz Sodré, ex-aluno e autor do livro Mestre Bimba Corpo de Mandiga, diz a seguinte frase: o Bimba foi talvez uma das últimas figuras do ciclo heróico dos negros da Bahia. Era um negro enorme, muito forte e analfabeto. Com consciência, com uma erudição no que diz respeito à Bahia e com a cultura sobre a gente negra inédita. Mestre Bimba foi um herói da década de 1920 e conquistou bastante reconhecimento numa época em que perseguições e manifestações da cultura negra eram intensas. Capoeira na educação física. Na dimensão conceitual, podemos dizer que é a forma do professor promover ao aluno o conhecimento de si mesmo, suas possibilidades de movimentos e limitações, bem como as características dos movimentos relacionados à capoeira, as formas de se realizar tais movimentos, as modalidades que existem e as regras a serem cumpridas. Podemos dizer, então, que a capoeira é multidisciplinar e que trabalhar com ela não é tarefa fácil. Ferreira Neto, 2009. Indústria cultural. Indústria cultural é um conceito utilizado para designar a transformação de diferentes obras em produtos padronizados. O termo surgiu em resposta à ideia de que o uso de tecnologias na área cultural levaria as peças a um número maior de pessoas, democratizando o acesso à cultura. No capítulo A Indústria Cultural, o esclarecimento como engano das massas, os autores descrevem o uso de peças originalmente culturais para manipular a população, disseminando a visão das elites. Adorno e Horkheimer, 1985. Indústria cultural na capoeira. A capoeira se combina, seja na forma de jogo, luta, dança ou mesmo esporte-espetáculo, com um conjunto de outros elementos da cultura corporal dos afro-brasileiros, estruturando-se dialeticamente nos processos políticos, sociais e históricos que circundam o meio onde é praticada. A presente investigação procurou revelar a interface entre os elementos constitutivos dessa manifestação e os pressupostos da teoria crítica a partir do conceito de indústria cultural, com especial atenção à obra de Theodor Adorno. As análises indicaram as tensões da multivocalidade dessa manifestação cultural, localizada entre os ardes reificantes da sociedade administrada e seu potencial pedagógico como expressão de inconformismo cultural. Fetichismo. Com efeito, o fetichismo se refere a um pensamento que operaria através de cultos de objetos inanimados, de divinizações de animais e de fenômenos irregulares da natureza. Fenomenologia do fetismo. O modo de pensamento projetivo e a incapacidade de operação mental por representações e abstrações. O primeiro é causado pelo medo e desconhecimento que o indivíduo primitivo tem frente à natureza. O segundo é devido à incapacidade desse indivíduo de elaborar representações que substituíssem os objetos, pois ele estaria inserido numa imanência tal que o impedisse de formular abstrações, conhecimentos abstratos acerca dos objetos sensíveis. Fábio, 2011, página 16. Conclusão:
Criada no século XVII, capoeira surgiu como uma resposta à violência a qual os escravizados eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. Hoje é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira e cada vez ficando mais conhecida e sendo mais usada, espalhando para o mundo todo a nossa cultura brasileira. Uma coisa importante a se falar é que a capoeira ela foi reconhecida pela IPAM como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro em 2008. Ah, e outra coisa, todas as referências e sites que pesquisamos estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Esse foi nosso vídeo sobre a capoeira, nossos ensinos e nossa pesquisa.